Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Maravilha poder voltar para a nossa 25ª aula, ou seja, é a nossa penúltima aula do curso teológico especializado em liderança cristã. Eu louvo a Deus por você que chegou até aqui. Muitos desistem, né? Desmaiam pelo caminho, param, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. E você chegou até aqui, você é um privilegiado, né? Permita-me orar contigo. É bom estarmos juntos. Oramos. Eterno de Israel, agradecido ao Senhor eu sou por esta aula maravilhosa. Eu sei do conteúdo que nós vamos abordar. Eu espero que o Senhor me dê a graça de transmitir ao coração dos meus irmãos a mensagem, sim, ó Deus, aquela que está gritando no meu coração. Que a tua presença seja conosco, Espírito de Deus, nesta aula, edificando-nos pela graça que é em Cristo, na nossa mentalidade. Desfaz as toxinas que produzem o cansaço físico e mental, mas deixa a nossa mente disposta para a recepção da tua palavra. Seja conosco a tua bênção, assim pedimos a Deus, no nome de Jesus Cristo. Seja conosco nesta aula. Amém. Bem, o curso teológico especializado em liderança cristã está quase, né, chegando ao seu final. E eu louvo a Deus por você que veio, que chegou até aqui. E ainda tem assuntos. Alguém pode dizer assim, mas pastor, isso aí parece que está repetindo o assunto que nós já falamos em aulas anteriores. Primeiro, sim, na verdade, a intenção é essa, de reprisar, de trazer melhor aproveitamento naquilo que eu achei que o Espírito de Deus gritava no meu coração, e talvez não conseguimos o intento de falar com tanta veemência. Essa é a intenção, tá bom? Mas vamos à nossa aula de hoje, a 25ª aula. E eu quero falar aqui sobre líderes excepcionais. Essa é a aula de hoje, líderes excepcionais. Todo mundo, quando veio para o curso teológico, ele veio na intenção de ter uma liderança excepcional. Por que alguém que está envolvido em liderança cristã vem estudar liderança cristã? É porque quer melhorar. Não quer ser um líder comum. Não quer ser um líder que deixa a desejar. A intenção, se é servir bem. Se é liderar, liderar bem. Bem, quero falar aqui sobre líderes excepcionais. Líderes excepcionais têm visão. Se você está lembrado, houve uma aula que nós tratamos sobre defeitos espirituais que não podiam, defeitos físicos que não podiam ter para ser sacerdotes no sacerdócio, arônico. E eu disse que nós somos sacerdotes de Cristo e para servir no ministério de Jesus não pode. E o primeiro requisito lá é que não podia ser cego. Eu disse que nós não podemos ser cegos espirituais para servir no ministério de Jesus. É necessário ter visão de Deus. É necessário ter visão de Deus. Pois é. Eu quero começar essa aula de hoje falando que se você deseja ser um líder excepcional, não um líder comum como qualquer outro. Líder como qualquer outro, que eu estou dizendo, é aqueles que ocupam nomes de líderes. Às vezes nem tem liderança. Às vezes é um péssimo até administrador e péssimo líder em todos os aspectos, mas foi imposto, foi colocado e de forma legal ele representa uma liderança. Então a gente chama líder algumas pessoas que nem têm capacidade de liderança, mas nós chamamos de líderes. Uns é porque conquistaram na truculência o seu espaço, outros conquistaram de forma judicial, outros foram colocados por pechadas, né, por amizade. Cola comigo, porque você é meu amigo, então eu vou te colocar. E se o chefe colocou, quem é que vai dizer que não? Outros é porque são parentes, né? Tem muita gente. É bom que todo filho de pastor também fosse pastor, né? Maravilha de Deus. Mas quantos que não serviriam para ser diáconos? Que nem humildade não tem. Para ser diácono tem que ter humildade. Ah, irmão, se não for humilde, não fica na porta. Se não for humilde, não dá bem-vindos para os que vêm na igreja. Se não for humilde, não abraça, não dá informação. Se não for humilde, não cuida de estacionamento. Entendeu? Então tem uns que não serviriam para ser nem diáconos, mas pelo fato de serem filhos de pastor, netos de pastor, genros do pastor, estou me referindo ao pastor presidente.
Então eles não passam nem pelas funções que se julgam inferiores, não. Eles já vêm por cima da carne seca. Ainda bem que a igreja de Deus não é carne seca, né? Pois é. Não estou falando de lideranças, de líderes, porque foram nomeados líderes e de forma legalizada colocados como líderes. Estou falando de líderes excepcionais. Líderes excepcionais, eles têm visão. E quando eu digo que líderes excepcionais eles têm visão, eu digo que eles conduzem pessoas e organizações em direção, tá, que sozinha não conseguiriam. Então eles conduzem pessoas e organizações em direções que sozinhas não conseguiriam. Eu quero me lembrar de fatos assim, só para você entender. Só para você entender. Por exemplo, me perdoe os irmãos que são metodistas e que estão dentro do nosso curso, tá? Não fique com raiva. A liderança de vocês me leva para pregar no Brasil inteiro por causa de eu falar isso. Uma das pessoas que muito influenciou meu ministério foi o pastor John Wesley. John Wesley, em 1734, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, ele conseguiu implantar, acredite se quiser, ele conseguiu implantar uma igreja a cada 100 metros em Londres. A sua catedral era superlotada. Sim. Eu estive dentro da catedral de John Wesley, um templo enorme que cabe milhares e milhares de pessoas. Ele pregava para 10, 15 mil pessoas. Não precisa de acústica, de aparelho sonoro. Quando eu dei uma palavra na tribuna de John Wesley, era como se a voz crescesse dentro daquele ambiente, do que antes era um santuário, hoje é um museu, né? Tristemente. Pois é, era como se a voz crescesse, a acústica ali era linda, era perfeita. Eu disse, eu quero conhecer então o maior culto. Qual é o maior culto na sua igreja? Demorou para responder? Não é o culto de Santa Ceia, onde todos os membros que são crentes de verdade, ele pode faltar no aniversário da mãe, né? Mas não falta no culto de Santa Ceia. Qual é o culto mais importante da igreja? Né? Você já viu que o crente de verdade, ele nunca nem coloca o casamento dele na mesma data de culto de ceia? Porque é até um tanto diabólico quando marcaram uma programação, um aniversário, um evento no mesmo dia do culto da ceia. Pois é. Então o culto de Santa Ceia vem muita gente, né? Aí eu falei, eu quero conhecer o culto de ceia. E eu pedi para um amigo meu em Londres que verificasse, eu marquei minhas passagens e eu vim para o culto de ceia. Eu pensei que a ceia ia ser ali na Catedral de John Wesley. Me avisou, não, quando eu cheguei lá. Aqui agora é só um museu. Entramos lá, mas como lá é grande, saímos pela lateral, pelos corredores, li as placas de bronze de John Wesley, já tinha visitado o túmulo, já tinha visitado a casa de John Wesley. Lá na frente eu fui também no túmulo de Bunyan, bem, que também muito influenciou meu ministério. De repente se abriu naqueles corredores uma salinha. Entra, pastor, para o culto. Nesta salinha havia 12 pessoas, contando com o pastor que estava para ministrar o culto. 12 pessoas. O mais novo deveria ter os seus 45, mas todos já de terceira idade. Que daqui a 20 anos mais, poucos deles estarão vivos. O pastor mesmo, um ancião de quase 80 anos. De batina, quer dizer, de vestido, com um clerical lindo, né? Tipo um talit. Na sua tribuna, na sua mesa, velas acesas. Pastor, você tem algo contra essas coisas? Não minorar. A castiçal é para acender vela mesmo. Isso aí não vem do catolicismo, isso vem antes, vem do judaísmo, não tem nada contra. Mas eu tenho contra, assim, essa frieza, essa mornidão, o espírito morto. Aquele culto celebrado no livrinho, o Senhor está convosco, Ele está no meio de vós. Sabe, aquilo cortou meu coração por conhecer o evangelho que John Wesley pregou. E John Wesley conseguiu espalhar-se a igreja metodista wesleyana a nível de mundo.
Você entende quando eu estou dizendo que líderes excepcionais eles têm visão e eles conduzem pessoas e organização em direções que sozinhas não conseguiriam? Diz assim, essa organização é uma bênção por causa da liderança. Porque eu fui dar uma palavra depois do culto, conversando, e aquele ancião pastor queria saber de onde eu era. E eu falei que eu era do Brasil. Aí ele disse, maravilha, do Brasil, veio muita gente do Brasil aqui. E eu disse, mas eu tinha vontade de vir conhecer o maior culto de vocês, o culto de Santa Ceia, porque eu sou admirador da história de John Wesley, e John Wesley, o seu ministério, me impactou e influenciou o meu ministério. Num tom de soberba e de arrogância, ele me disse, você é um dos 50 milhões. John Wesley influenciou mais de 50 milhões de pregadores. Eu não vou mentir para você que aquelas coisas me intrigou. E eu perguntei para o velho pastor, onde está o fogo de John Wesley? Aí ele disse assim, what? Where the fire? Eu quero saber onde está o fogo. Onde está o fogo de John Wesley? Mas John Wesley morreu, ele falou. Eu disse, eu sei, eu conheço a história de John Wesley, do ano de 1734. Eu quero saber do fogo de John Wesley. Morreu junto com John Wesley? Ele disse, como assim? Eu disse, John Wesley pregava e tinha milhares de pessoas nesta igreja. Vocês estão fazendo culto com menos de 20 pessoas. E só anciãos, me perdoem, não tem nada contra os velhos, mas cadê os jovens da igreja? Cadê os jovens da igreja? Aí disse, os tempos são modernos e o amor de muitos estão esfriando. Eu disse, é uma boa desculpa para disfarçar que não temos o fogo de John Wesley. Ele me deu com o dedo em Richter no nariz e me disse, por favor, você me respeite, porque eu fui escolhido de Deus para se assentar na cadeira de John Wesley. Eles têm um sistema de papal, quando um morre, o outro assume. E na cadeia de sucessão ele está, né? Por favor, me respeite, eu fui escolhido por Deus para se assentar na cadeira de John Wesley. Eu dei 4 passos ao lado e dei um tapa numa placa de bronze que havia na parede. E eu lhe perguntei a ele, quem foi o escolhido por Deus para se assentar na garupa, na cela do cavalo de John Wesley? Porque esta placa aqui diz que John Wesley andou 240 mil milhas. Sabe o que é uma milha? 1 km e 600 metros, mais de 1,5 km. Pois é. Ele andou 240 mil milhas montado a cavalo para evangelizar a Inglaterra. E o velho baixou a cabeça e eu lhe disse, sentar na cadeira de John Wesley é fácil. Assumir a posição de John Wesley é outra história. Sentar na cadeira de John Wesley é fácil. Alguém precisava se assentar na cela do cavalo de John Wesley e continuar o seu trabalho, o seu legado de evangelização. E eu lhe disse, velho pastor, quando eu lhe falo, não estou querendo lhe faltar com respeito e nem lhe humilhar, mas preciso lhe dizer, do fogo que John Wesley tinha, o senhor não tem nem a fumaça. Nem a fumaça. Eu não estou querendo ofender os irmãos metodistas que amam, viajam o Brasil ministrando em suas igrejas. Inclusive, muitos deles me convidam por ouvir contar essa história, né? Mas há uma divisão, sim, na metodista wesleyana no Brasil, porque uma parte querem poder e outra parte querem a mornidão. Mas os que querem poder de Deus estão se destacando. Mas veja bem, algumas organizações são o que são, não é simplesmente pelo nome, mas e sim por causa da liderança. Porque líderes excepcionais, eles têm visão e eles conduzem pessoas e conduzem organizações, tá? E eles conduzem em direções que sozinhas elas não conseguiriam. Sozinhas não conseguiriam. Viu? Então, acredite. Se Deus te colocou para servir, quer servir com amor em uma liderança, Deus está colocando você para... Lembra o que significa liderar? É capitanear.
para mostrar o caminho, mostrar a direção, andar junto. Líderes excepcionais, eles têm visão. Essa é a ênfase desse tópico. Eles têm visão. Eles podem lançar empreendimentos, eles podem formar culturas, eles podem ganhar guerras ou mudar o curso de eventos. Se você observar, nestas frases eu coloquei muito teor escondidos atrás delas. Tá? Líderes excepcionais, eles têm visão e eles podem lançar empreendimentos. Eles podem formar culturas, ganhar guerras ou mudar o curso dos eventos. Só líderes excepcionais com visão podem fazer isso. Podem fazer isso. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui trabalhar no Triângulo. Deixa eu contar essa história. Triângulo é um bairro. Hoje eu não sei como que é, faz muitos anos que eu não volto, mas no ano de 99 era um bairro feíssimo, muito feio, de Guajará-Mirim, na beira do rio. Ele alagava no seu tempo de inverno. E a igreja tinha um ponto de culto lá. Só que eu acho admirável, as Assembleias de Deus de Rondônia, elas não gostam muito de ponto de culto. Não. É uma varanda na casa de alguém, já começou um ponto de culto, já vamos chamar de igreja, e já vira congregação dentro de pouco tempo. E nós começamos um trabalho, a igreja havia começado um trabalho na frente da casa de uma irmã. Era um ponto de pregação, pregávamos com a caixa de som. Mas lá é muito obreiro, né? Então o pastor tem que pôr para trabalhar e coordenar o trabalho. Mas eu me lembro de um engomadinho de Jesus, né? Um todinho de Jesus, aqueles camaradas que é dengozinho, né? Mas ele estava ali, queria se destacar no ministério. Diferente de muitos naquela época, em 1999, ele tinha seu poder aquisitivo, dinheiro, carro, status. Que havia uma cultura antiga no Brasil que só era crente pobre, né? Era poucos ricos que eram evangélicos, né? Graças a Deus as coisas têm mudado. Mas esse irmão, ele tinha poder aquisitivo. Mas o erro dele, ele achava que o poder aquisitivo dele, ele poderia comprar posição e status no ministério. E eu me lembro que o pastor José Posidônio, que era meu pastor na época, o pastor José Posidônio é pastor em Ouro Preto, Rondônia hoje. O pastor José Posidônio, que era meu pastor na época, chamou aquele irmão, que para não difamar, ele é vivo ainda, chamou aquele irmão e disse assim: eu estou querendo colocar você no ponto de culto do bairro Triângulo. Você não tem ideia das respostas. Ficou revoltado, indignado. O senhor está achando que eu sou criança para que o senhor me engane com qualquer pirulito e com qualquer coisa? Entende? Oh, meu Deus do céu. Pirulitos. Foi assim que ele chamou a obra de Deus. Se você for no Triângulo hoje, existem igrejas. Existe igreja, existe congregação. O fato de eu ter servido no Triângulo, junto com outros obreiros, ajudando no ponto de culto, mesmo sem nenhuma possibilidade, sem merecimento, mas Deus me ajudava a me destacar no ministério, e dentro de pouco tempo fui como missionário para a Bolívia. Entende? Mas o que eu quero lhe mostrar é que pessoas que têm visão, elas podem lançar empreendimentos. Acredite se você quiser. Quando ligávamos caixas de som no Triângulo, o nosso som, aquelas caixinhas Stanner, lembra-se? Stanner 600 watts. Aprendi a pregar naquelas caixas, pregando nos pontos de ônibus de Porto Velho, Rondônia, 6 horas da manhã. Pois é, quando ligávamos as caixas no bairro Triângulo, nós tínhamos que disputar o nosso som com o cantar dos sapos. Não é o cantar, é o coachar, né? Tem que falar o português correto. Os sapos coachavam. E era terrível. Era muito pasto para todos os lados, muito mato, água, pouca casa.
Mas a Assembleia de Deus de Rondônia tinha visão. O pastor Posidônio tinha visão. Lançar empreendimentos. Então, líderes excepcionais, eles têm visão, eles lançam empreendimentos. Sabe, um dia alguém estava construindo uma igreja e era fora da cidade, só que não era uma igrejinha, era uma mega igreja, templo. Eu disse, mas fora da cidade o povo vai vir aqui. Esse pastor, o shopping e tal, não é fora da cidade? Por que o povo vai no shopping? Porque o shopping lhes atrai, tem algum atrativo no shopping, alguma coisa lhes atrai no shopping. Se na igreja tiver alguma coisa que atrai, eles virão. Porque alguém olha e diz assim, mas para que fazer um grande templo desse para 28 mil pessoas sentadas? Vai ver o trabalho do meu amigo pastor Jurandir Afonso, no grande templo em Cuiabá, que faz um culto na quinta-feira, 2 horas da tarde. Quinta-feira é dia de trabalho, está todo mundo trabalhando, 2 horas da tarde é horário de serviço, horário comercial. Pois é, Cuiabá é uma das cidades mais quentes do Brasil, e como é que ele consegue juntar tanta gente? Quinta-feira, 2 horas da tarde, sem motivo não é. Tem alguma coisa especial que atrai a atenção do povo. O que eu quero lhe dizer é que líderes excepcionais, eles têm visão e eles podem lançar empreendimentos acreditando que vai dar certo. Eles formam culturas, têm capacidade de ganhar guerras, de mudar o curso dos eventos. Isso até para o secularismo funciona. Conta-se uma história de que uma grande indústria de calçados mandou um representante comercial porque queria abrir um empreendimento na África. Vamos estender a nossa empresa. E foi esse cidadão que chegou lá, ele voltou desesperado. E disse, olha, me mandaram para o lugar errado. Não, o povo lá anda descalço. Vamos vender sapato, aquele povo não usa calçado, eles gostam de andar descalços. E desanimaram. Tempos depois a empresa tinha o sonho de abrir um empreendimento na África. Mandou um outro gestor, um outro representante. E ele ligou desesperado, dizendo, o navio com o carregamento de sapatos já saiu para cá? Não. Pois então, manda quadruplicar a carga. Porque só um navio, só os sapatos que estavam vocês mandando não vai dar. Aqui todos andam descalço. Aqui vai precisar de muitos sapatos. Você está entendendo? Um disse, não adianta pôr loja de calçado aqui que o povo anda descalço. O outro diz, não, o povo aqui está descalço, precisa de sapato e mais de muitos sapatos. Então, líderes excepcionais, eles têm visão, eles conduzem pessoas e organizações em direções que sozinhas não seguiriam. Eles podem lançar empreendimentos e formar culturas e ganhar guerras, ou mudar o curso dos eventos. Líderes excepcionais, eles são estrategistas que agarram oportunidades que outros deixam de perceber. São detalhistas apaixonados. São atenciosos para as pequenas realidades fundamentais para a realização de grandes planos. São atentos nos detalhes. Atentos nos detalhes. Então, que Deus abra a nossa visão para sermos líderes excepcionais. Porque líderes excepcionais, eles têm visão. Mas, pastor, eu quero ser líder excepcional. Quer ser líder excepcional? Líder excepcional? Então eu quero lhe mostrar aqui 3 requisitos, que são requisitos fundamentais para quem quer ser líder excepcional. Tá? Isso funciona tanto para o secularismo quanto para a igreja. Primeiro requisito é ter a atitude certa. O gestor, ele precisa sempre dar o exemplo. O líder sempre precisa dar o exemplo. Sobretudo por meio de suas ações. Em outras palavras, não tem um discurso diferente da prática. As palavras gritam mais altas do que a voz. Perdão. As práticas gritam mais altas do que as palavras. Então o gestor precisa dar o exemplo, sobretudo por meio de suas ações. Ou seja, não tem um discurso diferente da prática. A prática sempre grita mais alto do que palavras. Então tenha a atitude certa. Mas você quer
ser um líder excepcional, além de ter a atitude certa, você precisa ter uma comunicação de duas vias. Isso aqui está faltando no que se dizem grandes lideranças hoje, falando de igreja a nível de Brasil. É grande liderança, a coisa já deu certo, já está funcionando. Quem quiser trabalhar aqui, que se adeque do nosso jeito. Então comigo é assim, escreveu, não leu, pau comeu. Mas não. Seja líder excepcional, não por imposição, não se imponha como liderança. Não é na obrigatoriedade. Para ser um líder excepcional, além de fazer a coisa certa, tá, você precisa ter comunicação de duas vias. Seja verbal ou não. Porque mais do que transmitir orientações, o gestor ele deve colocar-se à disposição para ouvir e para entender o ponto de vista dos outros. Isto implica em dedicar o tempo, em dedicar a equipe, em grupos e individualmente, tá? E estabelecer diálogo sincero. Cá entre nós, os que não são evangélicos, os católicos, eles olham para nós evangélicos e sabem uma das críticas deles? Eu não entendo como é que vocês têm tanta igreja. Como é o nome da tua igreja? Não, essa eu nunca ouvi falar. Porque para eles só tem uma igreja, que é católica. E nós temos muitas denominações. Não estou dizendo que eles... É porque o costume deles é outros. Mas eu vou lhe dizer, sabe por que a proliferação de ministérios? Todo pastor presidente, quando vê um outro ministério que se abriu e saiu dele, saiu porque era rebelde. Então, proliferação de ministério, quando você fala para pastores antigos, é por rebeldia. Mas a verdade é que se você ler a Bíblia em João capítulo 4, Jesus pregando para a mulher samaritana, ele diz que a salvação vem dos judeus. Veja que Jesus, o eclésia, que é a igreja do grego, chamados para fora, ele chamou de um grupo das nações e chamou dos judeus. Tirou desses dois grupos e fez um terceiro povo chamado igreja. Fomos chamados para fora. De onde a igreja saiu? A igreja saiu do judaísmo e dos gentílicos, das nações. Agora, se você observar, mas era a mesma igreja. Saiu de Jerusalém. Tudo bem que a primeira sede vai ser Antioquia e dali vai ser mãe de missões, mas é uma saindo de outra. E o protestantismo? Saímos do catolicismo. Se você observar toda a denominação, uma sai de dentro de outra. Qual foi a primeira denominação no Brasil? 1851, presbiterianos. Em 1890 chega os batistas no Brasil. Vamos falar da Assembleia de Deus. Só que a Assembleia de Deus, pelo fato de ter crescido muito, graças a Deus a nível de Brasil, cresceu muito. Muitas igrejas hoje são filhas, netas ou bisnetas, ou seja, ou saíram da Assembleia ou já saíram de uma outra que saiu da Assembleia, ou saiu de uma outra que de uma outra saiu da Assembleia, algo assim. Né? Então, se você observar, tem igreja que não saiu da Deus e Amor, mas a Deus e Amor saiu de onde? De onde era Davi Miranda? Você está entendendo? Então, olhando por esse aspecto, a maioria dos pastores presidentes, quando refere-se a outro ministério que saiu, eles dizem que saiu por rebeldia. E será que todos os que saíram para fundar um ministério saíram e são rebeldes? Toda história, ela tem dois lados. Toda moeda, ela tem cara ou coroa. Eu não quero que... Na verdade, eu queria quebrar paradigmas. Nós seríamos mais abençoados a ponto de expandirmos a evangelização se nós começássemos a liberar perdão e ver que outros ministérios, ainda que tenham diferença conosco, são nossos irmãos. Acabar com barreiras de divisão denominacionais.
Porque não, mas saiu, mas você não conhece a história, saiu com rebeldia, tudo bem. Eu sei que eu tenho amigos assembleianos, pastores honrados, de prestígio que estudam comigo, e obrigado por vocês apreciarem o trabalho do Instituto Bíblico Teológico Manancial. Mas deixa eu contar uma história numa outra versão. O que você acha de você pastorear uma igreja? Aí de repente tem dois rapazes passando necessidade, sem ter nenhum parente na cidade, sem ter casas para morar, sem ter família, sem ter trabalho, sem ter emprego, estrangeiros sem nem falar o idioma. Você é crente. Você tem uma sala vazia na igreja, um quarto vazio, um porão, você coloca eles para morar lá. E agora esses dois rapazes começam a congregar na igreja sua. Sim. Começam a congregar na sua igreja, servir a Deus, aprender a falar o português, começam a trabalhar. Depois de um ano, com muita dificuldade, eles começam a falar. Mas o dia que você dá oportunidade para um deles, na primeira oportunidade, não estou dizendo que se ele está certo ou está errado, estou dizendo que na primeira oportunidade ele vai subir no seu altar, no seu púlpito, no seu microfone, e ele vai bater contra uma doutrina que você ensinou ao seu povo a vida inteira. E vai dizer assim, que não é do jeito que o pastor crê, é do jeito que o pastor prega. Foi a mensagem de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Estou dizendo que a mensagem é errada? Não. Mas isso contradizia a doutrina batista. Eles, depois de um ano, quando tem oportunidade, ele vai dizer, nosso Cristo ainda vive e batiza com o Espírito Santo. O pastor ficou irritado, ficou bravo. Mas ele diz, Jesus batiza, e começou a bater. A Batista não tinha essa cultura. Primeiro, deixa-se claro que dons espirituais não é salvação. É um assunto polêmico, porque também há uma teoria que sem batismo com o Espírito Santo ninguém vai ser arrebatado. Coisa desse tipo. Mas não quero entrar. Meu mérito aqui é liderança. Mas o que eu quero lhe dizer é que, de verdade, aquele pastor batista, ele via Daniel Berg e Gunnar Wingre não com os bons olhos. Mas graças a Deus que isso aconteceu. Eles saíram. E hoje nós temos batistas fundamentadas no Brasil. E a Assembleia de Deus é uma grande igreja fundamentada no Brasil. Toda história tem duas versões. Toda história tem duas versões. Tem dois lados. Nunca chame de rebelde alguém que saiu. Eu conheço histórias. De que rebeldes foram os que ficaram. Desligou porque era rebelde. Aqui está o que eu quero falar. Você quer ser uma liderança excepcional? Primeiro, faça a coisa certa. Segundo, tenha comunicação de duas vias. Seja verbal ou não. Mais do que transmitir orientações, o gestor deve colocar-se à disposição para ouvir e entender o ponto de vista do outro. Principalmente com respeito a liderados. Existem presidentes que enviam o obreiro para lá. Irmão, ele foi colocado para ser guardião e protetor, mas ele começa a dar marradas e fazer tudo errado. E se alguém vem conversar com o presidente, pastor, tem misericórdia de nós, o obreiro que o senhor mandou para nós lá está fazendo isso. Você é um endemoniado, você está se levantando contra o pastor. Eu não quero ninguém fofoqueiro vindo aqui e falar mal do pastor. Você está entendendo? Tem uns que agem dessa forma, eles não têm capacidade de ouvir. Eu conheci um na cidade, não vou falar a cidade, mas ele dirigia um campo e tinha algumas cidades ali ao redor, ele era presidente. A velhinha, a mãe dele, falou com ele, meu filho, Isaías, eu vou falar que não tem só uma Maria no mundo e não falei o nome do local, Isaías, você sabe que o seu pai morreu e que você é o homem da família, o teu irmão, fulano, que tem o mesmo nome do filho mais novo de Jacó. Você sabe que ele está nessa vida torta, trabalhando de pistoleiro. Se ele morrer desse jeito, ele vai para o inferno. Teu irmão está desviado. E é responsabilidade tua trazer teu irmão para a igreja. Lá vai Isaías lá. Vai lá conversar com o Ben. Chega lá, o Ben diz, mas eu conheço a igreja, a doutrina, mas eu não quero vir para me humilhar para ninguém não.
estou disposto a servir a Deus, servir a Jesus Cristo, mas se você quiser, me consagra pastor e me dá uma igreja para me dirigir, eu saio dessa vida. Para salvar o miserável, o que ele fez? Consagrou a pastor e deu uma cidade para ele dirigir. Ficava a 30 quilômetros ali da sede. Irmão, você não tem ideia do que esse obreiro pistoleiro começou a fazer naquela cidade. Sim, lá no norte do Paraná, para lá, você não tem ideia. 30 quilômetros, os crentes vinham falar com o pastor presidente. Sabe o que ele dizia? Só que o pastor presidente era irmão dele. O pastor presidente dizia assim: se vocês quiserem, vocês saiam tudinho, mas eu não tiro meu irmão de lá. Nem que fique só ele e a esposa. Eu não tiro meu irmão de lá. E foi exatamente o que aconteceu. Uma grande parte do povo saiu para fundamentar um outro ministério e são taxados de rebeldes. Aí quando o povo saiu, aí a igreja já não servia mais para um infeliz que não tem espiritualidade, mas quer viver da gordura. Ah, mas o meu irmão é presidente. Coloca um outro obreiro para sofrer nesse trabalho aí que os rebeldes dividiram. Não foi o infeliz não que dividiu, foi os rebeldes que saíram. Eu acho, irmão, que rebelde é... Deixa pra lá. Tem hora que eu vou ficando nervoso, né, irmão? O sangue ferve. Mas nem todo mundo que sai é rebelde. Tem vezes que rebelde é quem apoia certas coisas. Sabe? Pois é. Eu já não servia mais para ele. Porque ficou pequeno, muita gente saiu. Coloca ele em outra cidade. Triste, né? Em outra cidade, como é que ele saiu de lá? Porque ele tomou uma facada, né? Porque ele estava tendo caso com algumas irmãs na igreja. E mexeu com a mulher de um outro homem lá, que inclusive era um obreiro dele. E numa conversa lá, ele chamou o irmão de seu corno e levou uma facada, né? São histórias macabras que deveriam se falar de tudo, menos do ministério. E tem gente que escandaliza. Pastor Salmão só fala muito. Eu não estou ministrando para criança. Eu estou ministrando para homens e mulheres de Deus. Eu estou ministrando para líderes. Estou no final de um curso de 6 meses especializado em liderança. Não é mamão com açúcar, irmão. E líderes, nós temos a casca grossa, devemos aguentar taca. Então não faça isso não, de que em nome do nepotismo, da família, da camaradagem, não querer ouvir os outros e dizer vai ser de qualquer jeito, não. Seja verbal ou não, mais do que transmitir orientações, o gestor ele deve colocar-se à disposição para ouvir e entender o ponto de vista dos outros. Isso implica dedicar tempo para a equipe, seja em grupo ou individualmente, estabelecer diálogo sincero. Tá? Diálogo sincero. Então, você quer ser um líder excepcional? 3 requisitos fundamentais: ter a atitude certa, ter uma comunicação de 2 vias e ter a capacidade de detectar tendências. Ter capacidade de detectar tendências. Precisamos disso. Visualizar o futuro não é um dom misterioso. Eu preciso de bola de cristal. Não. Visualizar o futuro não é um dom misterioso. O gestor ele deve estar antenado. Ele deve buscar informações incessantemente sobre diversos assuntos, além de refletir o tempo todo sobre os rumos da empresa, do mercado, dos clientes, dos concorrentes e da equipe. Falando de liderança cristã, o líder ele deve estar antenado, buscar as informações necessárias sobre diversos assuntos, pois além de refletir o tempo todo sobre os rumos da igreja, da liderança, tá? Da organização, da membresia e de outras denominações, e também analisar incessantemente os diversos assuntos e refletir sobre o rumo também da sua equipe de liderança. Então, esteja antenado, com capacidade de detectar as tendências. Eu sei que é difícil, né, reconhecer erros, principalmente quando a gente é grandão. Então todo mundo fica pianinho. Mas se tem algo que eu tenho contra a minha liderança dos tempos mais antigos, porque hoje aí a televisão é toda liberada, né?
Hoje a televisão é diabólica, mas pode. Naquela época que a televisão não era tão diabólica, aí é coisa do diabo, aí era proibido. Se a Igreja Batista, na década de 80, tivesse aberto os olhos para isso, nós teríamos um canal de televisão batista, a nível de Brasil. Se a Igreja Assembleia de Deus tivesse se atentado para isso na década de 80, nós tínhamos um canal a nível de Brasil, Assembleia de Deus, televisão. Sim. Se a Igreja Deus e Amor, na década de 80, tivesse se atentado para isso, nós tínhamos um canal, Deus e Amor. E qualquer outra denominação da década de 80 que tivesse igreja em todas as capitais brasileiras tinha condições hoje de ter. Teríamos canais evangélicos. Cadê os canais evangélicos? Tem que pagar para os outros agora, né? Se quiser fazer, tem que pagar para os outros. Não tiveram capacidade de olhar para o futuro. E a internet está aí, tem gente que ainda está perdendo tempo. Eu não sei o que você está esperando para investir em mídia social, para investir em capacitação online. Pastor, eu tenho tanta dificuldade, eu tenho tanto... Você sabia que se você entrasse em contato com um pastor, pode ser comigo, pode ser com outro, você tem como fechar um pacote? Pastor, eu quero a formação de todos os meus obreiros, eu quero os meus obreiros formados em teologia. Não tem como eles se desculparem, porque eu não tenho tempo. Toma, irmão, está aqui, ó, no seu celular, você vai estudar em casa. Faça o seu tempo e vai estudar. Vislumbre o futuro. Você está esperando o quê? Olhe para as tendências, invista, tá bom? Invista. É assim, ó, a igreja tem recurso, a igreja tem condições. A cidade está crescendo para ali e abrir um loteamento. Ele espera, porque o lote lá está sendo vendido por 30 mil. Não, ele espera, deixa para lá. Aí quando está valendo 200, 300 mil, aí quer comprar. Seria tão bom se a gente tivesse um terreno ali, né, para fazer uma igreja, mas é muito caro, nós não temos condições. Não é muito caro, nós fomos muito bestas. Porque quando era barato, podíamos. Mas entende, a gente só quer comprar depois que a cidade cresceu para lá. Um loteamento. Qual é o loteamento que não vai crescer? Qual é o loteamento que não vai aumentar o número de casas? Então acredite, abrir um loteamento, tem condições, já segura o seu terreno. No futuro você vai ter uma cidade lá, um loteamento lá, mas você tem uma congregação lá. Agora, quando o terreno valorizar e estiver valendo 500 mil, aí fica mais difícil. Deus nos dá condição. Deus não dá não, irmão. Deus nos dá capacidade de liderança, de visão, de ver a tendência, de observar o futuro, investir e acreditar. Então, capacidade de detectar tendências, tá bom? Comunicação de via dupla ou de dupla mão e fazer a coisa certa. Qualquer liderança que se destacar nesses três aspectos na atualidade vai se destacar. Nós estamos vivendo tempos difíceis e tempos trabalhosos. O evangelho é pregado por ganância, por contenda, por divisão, por N motivos. Importa que seja anunciado assim, ensina a Bíblia. Mas tenha certeza que qualquer um que fizer a coisa certa, que tiver a comunicação de mão dupla, de via dupla, que tiver tendências, capacidade de detectar as tendências, esses se destacarão nesses tempos do fim. Espero que Deus te abençoe muito, que Deus honre muito o teu ministério, tá bom? Líderes eficientes, você quer ser um líder eficaz? Então, observe, líderes eficientes facilitam o desempenho, fornecendo as coisas que as pessoas precisam para desempenhar as suas funções. Líderes eficientes, eles oferecem treinamentos, ferramentas e equipamentos necessários, orçamentos apropriados, pessoal de apoio, autoridade e informações suficientes para que o pessoal faça um bom trabalho. Sem esses elementos, até mesmo as pessoas altamente motivadas não terão um bom desempenho. Mas a Igreja de Jesus não é empresa. Ela é mais do que empresa. Empresa existe só como organização. A igreja existe como organização e como organismo. Além de ser local, ela é mundial.
Muitos não desfrutam da bênção do corpo de Cristo místico de forma mundial por causa das divisões denominacionais. Ele pensa que a salvação é exclusivista do ministério dele e não consegue ter amizade com os outros pastores na mesma cidade. Pois é. Você precisa entender que não é... se der fruto, deu. Se não deu, não deu. E coloca lá para morrer ou para viver. Não é desse jeito. Vai colocar alguém lá para desempenhar trabalhos? Facilite. Facilite. Facilite o desempenho para que ele possa se desenvolver. Forneça as coisas que as pessoas precisam para desempenhar as suas funções. Entende? Pode destinar recurso, destine recurso. Não pode destinar recurso, canalize recurso. Como assim, pastor, canalizar recurso? Captar pessoas que possam investir lá. Ou fazer eventos lá levando o seu povo para que vejam a necessidade. Pegue os obreiros de lá, ofereça treinamento, ferramentas e equipamentos necessários, orçamentos apropriados, pessoal de apoio, mande sempre pessoas cooperarem, autoridade e informação suficiente para que o pessoal faça um bom trabalho. Ou seja, estou dizendo de andar juntos, de dar apoio, de arregaçar as mangas, de investir recurso, tempo, coração. Sem esses elementos, até mesmo as pessoas altamente motivadas não terão um bom desempenho. O trabalho, ele é uma atividade praticamente grupal. Ou seja, o trabalho é uma atividade tipicamente grupal. A liderança como um todo. O operário, ele não reage como um indivíduo isolado. Falando de empresa, da mesma forma, um obreiro, ele não reage como um indivíduo isolado. Os líderes devem ser capazes de compreender. Estou falando agora da cúpula da liderança. Se Deus te pôr lá, seja capaz de compreender, de comunicar, de influenciar a atividade pessoal, que é essencialmente motivada pelo trabalho em equipe. Motivada pelo trabalho em equipe. Quem é responsável pela motivação das pessoas dentro de um ambiente organizacional? Quem que é o responsável? Deve ser a pessoa que ela deve se autoabastecer de motivação pessoal? Ou a motivação é uma função gerencial? Porque as pessoas vão oferecer emprego, aí, coitadinho, até para querer a vaga, ele coloca no currículo, né? Que sou uma pessoa super motivada. Coitado, ele está querendo trabalhar. Por isso que ele é super motivado. E é claro que tem pessoas que são motivadas e outras menos motivadas. Aí tem camarada que chega assim, cadê a motivação, pessoal? Estão morrendo de motivação. Né? Deve ser a pessoa que deve se autoabastecer de motivação pessoal? Ou a motivação é uma função gerencial? Como é que você se mantém motivado diante de um líder que só sabe poldar os sonhos? A única resposta que sai da boca dele é não. Depois veremos. Vamos ver. Quem sabe? Vamos estudar. Nunca diz sim. A motivação é uma função gerencial. Tá? Para você entender que Avenato, ele disse que motivação é o desejo de exercer altos níveis de esforço em direção a determinados objetivos. Capacidade, a vontade de conquistar. Isso é motivação. Tá bom? Então, motivação refere-se às forças que energizam, que dirigem, que sustenta os esforços de uma pessoa. Isso é motivação. Forças que dirigem e sustentam, que energizam os esforços de uma pessoa. Todo comportamento é motivado. Diz um velho ditado que pode
pode-se levar o cavalo à água, mas não se pode levá-lo a beber. Viu? Você pode levar o cavalo à água, mas não pode levá-lo a beber. Você pode até puxar o cavalo para dentro da água, ele só bebe água se quiser. As necessidades e desejos de um indivíduo são a máquina propulsora para a ação. Duas necessidades básicas de todo trabalhador é estima e autorrealização. Se as pessoas que trabalham na sua liderança com você não vê prospecção para isso, elas não são autoestimadas e nem têm autorrealização, é como se fossem escravos que amassam barros, que fazem tijolos e que constroem casas para que os seus senhores moram, mas eles moram em favelas. Que motivação eles terão para amassar o barro, a não ser a chibata dos seus algozes? Estima e autorrealização. Estima e autorrealização. A motivação, ela está contida na própria pessoa e ela pode ser amplamente influenciada por fontes externas. Sim. Influenciar. Veja bem, como influenciar a motivação? Por fontes externas. É função nossa como líder motivar as pessoas. Lembrando que os indivíduos eles têm necessidades diferentes e por isso eles devem ser tratados da mesma forma. Ou seja, por isso eles não devem ser tratados da mesma forma. Cada indivíduo tem necessidades diferentes e deve ser tratados de acordo com as suas necessidades. Ou você gostaria de estar com fome e alguém perguntar para você, não quer não um pouco de água? Você queria água? Você queria comida. Ou você está com sede e alguém dizer, eu só tenho comida, está um pouco salgada, mas tem, você quer? As necessidades precisam ser observadas. Tem alguma coisa melhor do que uma cama quando se está com sono e cansado? Um banho de quando se está sujo e exausto? Uma comida quando se está com fome, água quando se tem sede, um banheiro quando se está apertado? Que possamos ser líderes que supram a necessidade. É função do líder motivar as pessoas, lembrando que os indivíduos têm necessidades diferentes, por isso eles não devem ser tratados da mesma forma. Motivação é o resultado da interação entre o indivíduo e a situação. O nível de motivação varia tanto entre indivíduos quanto para indivíduos em tempos diferentes. Depende de uma pessoa para outra, de uma situação para outra. Tá? Então nem todos vão ter a mesma motivação e nem a mesma motivação no mesmo tempo. Mas qual o problema da motivação? Aqui está. Eu queria, pastor, mas o meu povo é um povo muito lerdo, já ouvi falar. Apesar que no Goiás a palavra lerdo ela já tem um outro significado, né? Enquanto nos outros lugares do Brasil lerdo é devagar, no Goiás lerdo se usa essa expressão para safado também, né? Esse cara tem uma cara lerda, ou seja, de safado, né? Estranho isso aí lá, mas no Goiás é assim. Qual o problema? Que alguns lugares as pessoas não têm motivação. Problema sobre motivação. Difícil, eu coloquei S ali, mas é R, tá? É difícil identificar as causas de um comportamento motivado. É difícil identificar as causas de um comportamento motivado. Isso é um problema para a motivação. A pessoa está motivada. Você precisa saber por que fulano é motivado. Tem gente que não está nem aí, não sabe por que fulano é motivado. E tem outros que ainda fica, fulano é muito motivado, ainda fica com raiva. Não se sabe se o comportamento é causado por fatores internos ou externos ao grupo e indivíduos. Às vezes nós somos motivados por motivos internos. Às vezes nós somos motivados por motivos externos. Eu trabalhei uma vez lembrar do sofrimento é sofrer duas vezes, né? Mas eu atendi uma certa feita um trabalho e sofri muito lá. Não com o trabalho de lá, mas com a liderança que me enviou. Para você ter ideia, quando eu construí a igreja, se eu quisesse receber meu saláriozinho, eu tinha que mandar fotos e vídeos todo mês, né?
quando eu mandava as fotos, que conseguimos construir, foi derrubando a mata. Primeiro é brocando, né, por baixo, depois derrubando a mata, queimando, encoivarando, preparando a terra, plantando milho e arroz, colhendo, ensacando, colocando em barco, levando para a cidade para vender na feira. Milho, arroz. Pegando dos irmãos na roça, pegando de dízimo. Pato, porco, galinha, laranja, trazendo para a feira para vender. Consegui construir. Quando conseguimos construir uma igreja, essa foto da igreja foi parar na capa do Mensageiro da Paz, um jornal que circula a nível de Brasil, né? Num ministério grande. Só que uma igreja lá da Paraíba colocou bem grande assim, que essa igreja, falou o nome da cidade lá, louva a Deus pela construção de mais um templo, e disse a localidade. Mas eu olhei assim, mas peraí, esse templo foi eu que construí, não foi a Paraíba que construiu, essa cidade lá que construiu, não. Liguei para... Poxa, por que estão dizendo que foi eles que construíram? O secretário falou assim: Salmão, tu tá crente? Eu disse: estou. Não desvie não. Depois que essa igreja lá colocou no Mensageiro da Paz que eles construíram um templo, teve mais 5 cidades que ligaram para cá revoltados. Como se foi ele que construiu, se foi nós que mandamos o dinheiro. Ou seja, tinha 6 cidades que mandavam dinheiro para aquela construção, nunca chegou. Então você está entendendo? Essas coisas desmotivam a gente. No meio dessa construção, eu me lembro de uma ocasião que eu trouxe 2 toneladas de milho verde. Derramei em cima de uma lona na rua. Eu tirava a palha do milho, enrolava uma na outra e montava aqueles montes de 12 espigas. Era 12 espigas de milho por R$1. Vendi muito milho. A feira acabou 3 horas da tarde. Eu tinha pouco milho, mas ainda tinha uns 500, 600 quilos de milho. Levei para o refeitório da igreja. Eu junto umas 3, 4 irmãs e vamos descascar. Para quê? Para fazer pamonha, para vender na rua. O obreiro chega e disse: e isso aqui? Você pediu para quem para usar o refeitório? É verdade, irmão. Passei por cima de autoridade. Eu esqueci de que tem um mandante aqui. Me perdoe por não pedir. O refeitório é aberto, eu entrei, não tinha onde pôr o milho da obra missionária. Estou aqui tratando milho para fazer pamonha. Vai fazer pamonha aonde? Aqui. Mas você tem que falar comigo para usar o fogão, as panelas. Irmão, me perdoe. O irmão autoriza? Eu autorizo você usar tudo que é mantimento. Perdão, utensílio e não mantimento. Até sal para sua pamonha, compre. Óleo, não pega daí não. Da armazém, da dispensa não. Compre. Vai usar gás, não vai? Tem botijão vazio ali. Pega um desses vazios e vai encher. Entendeu? Amém. Irmão, o senhor deixa eu usar essas 2 caixas de isopor e a bicicleta? Tá bom. Só tenha cuidado. Lá vai eu. O dia inteirinho na rua. Pamonha, 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 pamonha. Parecia língua estranha. Vendi pamonha, irmão. Sobrou um pouco de pamonha. Tinha uma cruzada naquela noite. Ia dar muita gente, eu falei: eu vou para lá. Fui para lá, levando o restante das pamonhas. Anunciaram lá o algodão doce não sei de quem, a pipoca não sei de quem. Falei: é pamonha missionária. Quem que anunciou? Mandei 3 recados, nunca anunciaram. Mas para testar minha fé, o pastor desceu quando a cruzada acabou, aquele movimento do povo tocando, aquele barulho. O pastor veio: rapaz, a pamonha, não anunciou a pamonha? Eu disse: não, pastor, não quis, eu só não quis anunciar. Não, esqueci. Ô irmão, fulano, vem cá comprar pamonha. Vem cá. E o pastor presidente gritando, o povo via. Não, pastor, hoje não. Não, vem cá. O pastor já pegava uma sacolinha ali no guidão da bicicleta, abriu a caixa de pamonha, já enchia de pamonha, enchia, amarrava. Toma, irmão, nem contava. Toma, irmão, leva, depois o irmão paga. O irmão fulano começou a fazer sacolinha, enchia, irmão fulano, e começou a distribuir sacolinhas de pamonhas, sem anotar nomes, sem contar quantas pamonhas, e doou as pamonhas. Quando isso terminou, eu estava encostado no meio-fio, sentado e chorando. E eu não tinha motivação nenhuma. Mas acredite, eu tinha dinheiro no bolso, de quase 2 toneladas de milho que eu tinha vendido e também de pamonha. Dava para alugar uma casa e pagar 6 meses de aluguel. Dava. E dava para eu fazer uma compra para comer esses 6 meses.
eu falei, eu vou dar um chute na obra missionária e eu vou fazer isso. E eu fui para aquela noite na casa pastoral dormir, porque eu morava longe dali, isso era num campo missionário, tudo isso acontecendo. Quando eu estou dormindo não, fui para a casa pastoral para dormir, não consegui dormir, passei a noite em claro e eu só chorava. Eu não queria mais voltar para o campo missionário, eu queria desistir, eu não tinha motivação. Por causa das situações externas, tá? Por causa das situações externas. Não se sabe se um comportamento é causado por fatores internos ou externos, aos grupos ou indivíduos. A minha desmotivação era externa, a situação que eu estava vivendo. Passei a noite chorando e decidido de que eu não seria mais obreiro. Me chamariam de rebelde, ainda iam me chamar de ladrão, quando eu gastasse o dinheiro do milho que eu derrubei a terra, a mata, plantei, preparei a terra, plantei, colhi e vendi na rua. Daí me chamar de ladrão. Mas eu falei, eu vou gastar esse dinheiro, eu vou alugar uma casa, vou fazer uma compra, vou viver. Nesses 6 meses Deus abre uma porta. Eu estava abandonando a obra missionária. Quando eu consegui dormir foi 5h30 da manhã. Quando foi quase 6 da manhã, alguém na porta do quarto. O irmão Zé Nunes está no portão e quer falar contigo. Vamos lá. Irmão Zé Nunes. Pastor Zé Nunes, né? Ou é Nunes, eu nem me lembro mais direito. Uniformizado, pronto para ir para o exército, 6 da manhã, ele era militar. Me chamou lá no portão. Não sou mal, pai do senhor, pai do senhor. Essa noite eu não dormi. Quase que eu disse para ele, eu também não, né? Mas essa noite não dormi, eu disse, não, irmão, o que aconteceu? Ele disse, eu fui dormir, Deus disse assim, ora pelo Salmão. E eu orei por ti um pouco. Não era Salmão, ele me chamava de Salmo, né? Orei por você um pouco, fui dormir, Deus disse, ora mais pelo Salmo. Ele orou mais. E eu disse, pastor, eu queria dormir, mas Deus dizia, ore mais por ele. E eu passei a noite orando por você. Deus tomou ele em línguas estranhas. E falou coisas que só eu e Deus sabia. E ele disse, tu choras, tu não sabes? Tu diz assim, por quê? Que os outros não passam por isso que eu estou passando. Também eles não vão passar por lugares que tu vai passar. Eu vou te levar no ministério em lugares que eu não levarei a eles. E o que eu vou te dar no ministério, eu dou para poucos na terra. Não desiste. Não faça o que tu estás pensando. A obra é minha, a obra não é do homem. Se o homem te desmotiva, que eu seja a tua motivação. Não desanima. E naquele dia eu recebi uma ordem de Deus de que eu poderia entregar aquela igreja, mas no tempo determinado e não naquele tempo. Só para você entender. Aí eu voltei 6 horas da manhã para dentro como um leão. Voltei como um leão, animado, que ninguém sabia o que tinha acontecido. Com esse dinheiro vou comprar material, subir o rio de novo. Já falei localidades, né? Vou comprar material, vou levar, vou terminar a construção. Até porque Deus falou, se tu abandonar a construção, nunca vai ser terminada. Agora sim eu estava motivado por fatores internos, era o Espírito Santo dentro. Então não se sabe o comportamento se é causado por fatores internos ou externos, aos grupos ou indivíduos. As diferenças, pessoas... As diferenças, pessoas perdão, irmãos. Perdoe. As diferenças, pessoas dificultam os padrões de motivação. Na verdade, aqui faltou a preposição ali, né? As diferenças das pessoas, né? As diferenças das pessoas dificultam os padrões de motivação. Entende? Às vezes o que motiva a mim não motiva você. Entende? Do que eu falei do triângulo lá, o rapaz disse assim, está pensando que eu sou criança. Ele pensava que ele poderia comprar posição no ministério porque tinha recurso financeiro.
Quando o pastor Poçodoni disse, você vai dirigir no Triângulo, ele disse, pensa que eu sou criança para me enganar com qualquer pirulito? Ele queria uma igreja estabelecida e formada, né? Então, o que motiva... E outro já doido para assumir o Triângulo, né? Doido para dirigir um ponto de culto. Então, as diferenças das pessoas dificultam os padrões de motivação, porque às vezes o que é motivação para um não é motivação para outro. Entende? Às vezes você está reclamando porque você está comendo só banana, mas tu olhar para trás tem alguém comendo cascas. Então, há sempre componentes subjetivos na motivação. Há sempre componentes subjetivos na motivação. Para motivar a equipe, pastor, o que é que eu preciso como líder para motivar a equipe? As pessoas se sentem motivadas quando elas têm oportunidade de se desenvolver, quando elas têm feedbacks colaborativos, é quando você consegue chegar na pessoa, conversar, falar com ela, a ponto de orientar e dela ver, nossa, ele quer meu crescimento. Ele não me maltratou pelos meus erros, soube falar de uma forma que eu entendi sem me ofender. Outra coisa que motiva as pessoas é desafio. Quando você dá desafio às pessoas, você está mostrando que acredita nelas. As conquistas devem ser valorizadas. Reconheça o trabalho das pessoas. Tá bom? Então estas coisas aqui, ó, a pessoa se sente motivada por causa disso. E ainda a pessoa se sente motivada quando ela tem do seu líder, ela tem afeto, amizade, sorriso, abraço. Quando ela pode participar e se sentir incluída e ela pode ajudar. Faça isso. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. No nome de Jesus, Deus nos chama para ser líderes eficazes. Deus te abençoe.